Pronto, irmãos. Retornamos aqui. Estamos tendo alguns problemas, mas pacientemente a gente vai resolver esses problemas. A nossa live estará sendo compartilhada pelo pastor Dr. Roberto dos Santos e nós abordaremos o tema sobre o pentecostalismo, por que somos pentecostais. Nessa abordagem, nós estaremos fazendo uma dissertação em 5 pontos. O primeiro deles é: o movimento pentecostal é um movimento separado da cristandade, da Igreja Universal. No segundo item, nós abordaremos qual é a relação da Igreja Pentecostal com a Reforma Protestante, do século XVI. Deixa eu convidar aqui o doutor aqui. Vamos ver se eu consigo agora. Se eu conseguir aqui adicionar o doutor Roberto Santos. Ok. Graça e paz. Aê, doutor. Graça e paz, reverendo Ivan Teixeira. Graça e paz. É um prazer tê-lo conosco aqui na nossa live compartilhada. Eu estava aqui, doutor, falando para os irmãos que nessa tarde nós abordaremos o movimento pentecostal, né? Salientando a pergunta por que somos pentecostais, e desdobraremos a nossa exposição em 5 pontos, ok? Então, antes de falarmos desses 5 pontos que estaremos tratando, eu quero saudar a todos os irmãos que estão entrando. Por gentileza, compartilhe a live aí conosco. Está aqui conosco, homem de Deus, pastor, Dr. Roberto dos Santos, autor de vários livros, mais de 30 livros. Eu tenho alguns deles aqui: O Sim e o Não da Cruz, A Bíblia Sem Véu, e esse livro aqui que é um espetáculo, Pentecostalismo, o Espírito na Vida da Igreja, ok? E o grande comentário de Romanos, lançado pela editora Reflexão. Então, eu quero lhe saudar, doutor Roberto dos Santos, e ao mesmo tempo lhe dar a oportunidade para o senhor saudar os irmãos aí e dar as considerações iniciais, já para começarmos a nossa exposição sobre o movimento pentecostal. Fique à vontade, doutor. Graça e paz, reverendo Ivan Teixeira, que Deus continue lhe abençoando. Uma satisfação estar participando dessa live, mais uma vez com o amado irmão, que é considerado um dos grandes expositores do movimento pentecostal na América Latina. Eu quero também aqui apresentar um dos seus livros. Este livro aqui é excelente, Não Apagueis o Espírito. Ivan Teixeira, é uma trilogia pneumatológica. Parabéns. Glória a Deus. Dentre outros que o senhor possui, não é? Então, eu estou aqui na Copa, porque lá do escritório não consegui o sinal, né? Aqui é um pouco grande a casa, não consegui o sinal lá. Então, aqui nós vamos fazer a live por aqui mesmo. Então, vamos lá, meu querido. Amém, doutor. Então, é muito bom ter aqui muitos irmãos conosco, né, de Brasília, de outros estados, até mesmo da Europa, irmãos aí que estão entrando. Por gentileza, compartilhe o vídeo. Nós estaremos, vou repetir aqui para os irmãos que estão entrando aí agora, abordaremos a temática sobre o movimento pentecostal. Por que somos pentecostais? O nosso objetivo nessa live, estava conversando com o doutor, né, fazer uma exposição instrutiva para os nossos irmãos da igreja e, ao mesmo tempo, estilhaçar alguns espantalhos criados, né, pelos críticos do movimento que querem denegrir e desacreditar o movimento pentecostal. Então, a nossa pauta, ela orbitará em 5 pontos. O primeiro é: o movimento pentecostal é um movimento separado da Igreja Universal, ou seja, da família, da cristandade, do cristianismo? Será que o movimento pentecostal é um pária da cristandade ou está inserido neste movimento chamado cristianismo? Segundo ponto, qual é a relação do movimento pentecostal, da Igreja Pentecostal, com a reforma protestante do século XVI? Terceiro item: 3 justificativas
do pentecostalismo: fator bíblico, fator continuista e fator sobrenatural. Abordaremos esses três fatores como que vindicando a veracidade e a autenticidade do movimento pentecostal. E, quarto lugar, falaremos sobre quais as vantagens de ser pentecostal. E, em quinto, o pentecostalismo atualiza a igreja. Em que sentido? Qual é o sentido da contribuição do movimento pentecostal para a eclesiologia? Mormente no movimento de crescimento de igreja. Pois bem, meus irmãos, tendo em vista a nossa pauta, eu vou trazer uma introdução aqui rápida e o doutor Roberto dos Santos já estará pautando o primeiro ponto da nossa pauta. Eu quero dizer-lhes que falar sobre o pentecostalismo e seus desdobramentos sempre me entusiasma, né? Como o faz também falarmos sobre outros movimentos na história da igreja. Tais movimentos, eles são sinais de que Deus não abandonou o seu povo, com a Bíblia na mão. E Deus ainda está visitando o seu povo. A Bíblia não nos foi dada, eu costumo dizer, né, citando Martin Lloyd Jones, para substituir as nossas experiências com Deus, para substituir os avivamentos do Espírito, mas sim para nos solidificar e corrigir os abusos. Nós sabemos que todo movimento humano que recebe a ação do Espírito Santo contém os seus erros, por possuir o elemento humano. Mas isso não descarta a essencialidade, a autenticidade deste movimento. Deus, ele nos deu em sua palavra um livro que é uma palavra viva e cheias de promessas para nós. E uma dessas promessas é que ele prometeu visitar o seu povo em tempos e tempos, por meio de grandiosas visitas do Espírito Santo. E nós, pentecostais, acreditamos que os últimos dias da história da igreja, ou seja, todo o período dispensacional, ele é marcado por períodos de visitações de Deus, Espírito Santo, trazendo vitalidade à igreja de Cristo. E um desses grandes avivamentos históricos, ele é conhecido como movimento pentecostal. Então, o movimento pentecostal é uma poderosa obra do Espírito Santo no meio de seus filhos e filhas, que eclodiu na tonalidade histórica, no ponto histórico, no início do século XX, sob os auspícios da liderança docente de Charles Parham, na sua escola em Topeka, Kansas, nos Estados Unidos. Então, nós acreditamos que o movimento pentecostal é o maior avivamento dos últimos dias na história da igreja. E vale pontuar o seguinte: eu sempre digo que nós podemos dizer acertadamente que o Pentecoste bíblico é o primeiro grande avivamento na história da igreja. E o movimento pentecostal no século XX é um dos maiores avivamentos dos últimos dias. O Pentecoste bíblico é a veia aorta do pentecostalismo histórico. Então a gente faz essa diferença. Pentecoste bíblico é aquele evento histórico, salvífico e revestidor que nós encontramos no livro de Atos. O pentecostalismo histórico é o que iniciou-se no início do século, especificamente em 1º de janeiro de 1901, quando a luz do seminário estava orando e buscando ao Senhor para que ele derramasse do seu Espírito Santo. Mas, apesar do movimento pentecostal ter um ponto histórico, ele tem as suas raízes ou a sua veia aorta nas Escrituras. O que traz autenticidade do movimento pentecostal é o seu fundamento bíblico, a sua vontade de voltar às Escrituras Sagradas. Então, tendo isto em mente, essa pequena introdução, nós queremos agora passar para o doutor Roberto dos Santos, onde ele estará abordando ou respondendo a seguinte pergunta: doutor, o movimento pentecostal é um movimento separado da Igreja Universal? Pastor Ivan Teixeira,
quando nós estudamos história do cristianismo ou história dos concílios eclesiásticos, até mesmo os estudos do Novo Testamento, nós chegamos à conclusão que o movimento pentecostal, por ser um movimento do Espírito Santo, ele não está separado, distanciado da igreja comumente chamada universal ou católica. A igreja católica é a igreja universal, não católica no sentido romano, mas no sentido teológico, no sentido técnico das terminologias aplicadas aos estudos teológicos. Por fim, o movimento pentecostal é um movimento do Espírito, e por ser um movimento do Espírito, está associado à igreja. Não é possível o Espírito Santo operacionalizar as obras de Deus fora da igreja. Então, com isso, nós aqui sustentamos as teses dos primeiros apologistas, dos primeiros pais da igreja, como Justino Marte, Clemente de Alexandria, Clemente de Roma, Hipólito de Roma, Inácio de Antioquia, Irineu de Leão, até mesmo o grande Agostinho de Hipona. Então, o movimento pentecostal é um movimento separado da Igreja Universal? Não, não é um movimento separado da Igreja Universal. O Espírito Santo foi dado à Igreja Universal, à Igreja como um todo. O grande problema é que muitos cristãos não buscam mais esse fervor do Espírito, esse avivamento do Espírito, esse poder do Espírito. Por isso que o movimento pentecostal, ele nasce no berço do movimento de santidade, porque o movimento de santidade é o salto que culminou no movimento pentecostal. Então, o Espírito Santo não está separado da igreja, portanto, o movimento pentecostal é um movimento que faz parte da igreja universal de Jesus Cristo. Maravilha, doutor. Teológica do cristianismo. O Espírito Santo não é apenas dos ortodoxos orientais, dos ortodoxos gregos ou bizantinos, dos católicos romanos, dos reformadores, ou melhor, da tradição reformada calvinista, ou anabatista, ou luterana, ou dos chamados movimentos de santidade, ou mesmo de algum tipo de denominação recentemente fundada. Pelo contrário, o Espírito Santo é de Deus, pertence à igreja, está na igreja. Portanto, o movimento pentecostal é um movimento que faz parte da Igreja Universal de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu também estou de acordo com... Sim. O que você pensa sobre isso, pastor Ivan? Eu estou plenamente de acordo, pastor, com as suas colocações, né, de que o movimento pentecostal não é um movimento alienígena do cristianismo central, do cristianismo ortodoxo, porque o movimento pentecostal, ele postula, né, verdades que definem uma igreja, verdades que estão patentes na história da igreja. E a ênfase do movimento pentecostal, ou o movimento pentecostal, ele veio exatamente reavivar o que muitas tradições que o senhor acabou de citar aí têm falhado, têm negligenciado. Então, o movimento pentecostal, ele está inserido nessa família que nós chamamos de cristandade, onde nós temos a igreja romana, a igreja grega, o protestantismo e agora o movimento pentecostal, que é considerado uma das maiores famílias da cristandade. Então, assim como... A igreja é teológica, cristológica e pneumatológica. Exatamente, é como já se diz, onde está os três, aí está a igreja, já dizia Tertuliano, né? Onde está a igreja, está os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a igreja, aliás, o Espírito Santo, ele é co-instituinte da igreja. Só existe igreja por causa do Espírito. E até os teólogos orientais,
eles criticam os teólogos ocidentais pela falta de exposições na área da pneumatologia. Eles negligenciam as experiências do Espírito Santo. Perfeitamente. Então, doutor, as igrejas católica romana, ortodoxa oriental, ortodoxa bizantina, são igrejas sacramentalistas. Então, a ênfase está na teologia sacramental. Diferentemente das igrejas reformadas, a ênfase está, por exemplo, nas institutas da religião cristã, nas institutas de Calvino. Então, não é uma ênfase sacramental, mas uma ênfase dogmática. O movimento pentecostal, né? a ênfase é carismática. Então, nós temos três ênfases. Nós temos a ênfase sacramental, a ênfase dogmática e a ênfase experimental. Com isso, nós pentecostais também não estamos invalidando a ênfase sacramental e muito menos a ênfase dogmática, porque o movimento do Espírito Santo é um movimento da Igreja Universal de Jesus Cristo de Nazaré. E nós podemos pontuar, doutor, dentro desse universo da cristandade, que o Espírito Santo ele paira, né? No dogma, nos credos, nas formulações das grandes vertentes da fé cristã, bem como nos sacramentos, né? Nós acreditamos que Cristo está presente. Nós pentecostais traduzimos o movimento pentecostal como um movimento do Espírito, por quê? Porque o movimento pentecostal acredita que o Espírito Santo representa o poder de Deus. Portanto, o movimento pentecostal é um movimento de poder, um movimento de autoridade espiritual, é um movimento de revestimento de poder. Então, é a proposta do movimento pentecostal, é a proposta de Jesus, a proposta do Novo Testamento, a igreja ser uma igreja de poder, uma igreja poderosa em Deus, e não uma igreja tímida, covarde, que não ora, que não evangeliza, que não faz a obra missionária, uma igreja que não desperta os dons espirituais, o batismo no Espírito Santo. E a igreja pentecostal, eu até diria, pastor Ivan Teixeira, se não fosse o movimento pentecostal hoje, no mundo, esse cristianismo já teria sido vencido até mesmo pelas forças islâmicas. É verdade. Nós vemos até essa proposta, né, pelo próprio Cristo, que veio numa época em que o sistema em si estava morto e matando as pessoas. O ritualismo morto, uma religião morta, sem milagres, sem poder. Havia aquela ala, né, dos saduceus que não acreditavam nem em anjos e nem em ressurreição. Verdade. Então Jesus vem pregando o reino de Deus, que na expectativa judaica, mas tradicionais, acreditava que o Messias viria e traria um derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Ou seja, o reino de Deus é a invasão pneumática de Deus na vida do seu povo. Por isso que Jesus diz, olha, vai e diz para João Batista aí que o reino de Deus chegou, porque os paralíticos estão andando, os demônios estão sendo expulsados, né, expulsos, os enfermos são curados, o reino de Deus está aqui. E Paulo está dizendo, o reino de Deus não consiste em palavras, em meros dogmatismo ou conversas tolas. O reino de Deus é poder. É isso que o senhor falou. O pentecostalismo, ele traz esse dinamismo, esse poder ou a ênfase no poder. No entanto, nós não rejeitamos e não devemos desprezar o dogma, a doutrina, os sacramentos, que normalmente e a ceia do Senhor, porque nós acreditamos que a unção e a dimensão do Espírito Santo dinamiza tudo isso, dinamiza a pregação, dinamiza o ministério, o magistério, a missão da igreja, a congregação e a nossa liturgia. Então, o movimento pentecostal, podemos dizer que é um movimento do Espírito, como o senhor colocou, e ele está presente em toda a história da igreja. O senhor citou em várias autoridades, doutor, várias autoridades que o senhor citou, Tertuliano, existe também o Hilário de Poitiers, Filoxeno e grandes outros padres
teólogos da Apesar, igreja que do, falam apesar a dos respeito usos, disso. Oi? apesar dos abusos espirituais, apesar das falsificações espirituais, nós, teólogos pentecostais, defendemos o movimento pentecostal como um movimento do Espírito Santo. Nós somos uma igreja viva, a igreja pentecostal é uma igreja viva. Glória a Nós Deus. acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, para os pentecostais, é um livro vivo, não é uma letra morta, onde não acontece mais milagres, curas, libertações. Não, nós acreditamos. Portanto, o movimento pentecostal é um movimento que está Sim, que deu uma travada aí. Então, como o doutor estava falando, né, para nós encerrarmos esse primeiro ponto aqui, doutor, nós também postulamos a questão da identidade do movimento pentecostal, né? Particularmente, eu me uno com o discernimento de certos estudiosos que postulam, não principalmente em suas características históricas, mas na sua teologia ou doutrina que se construiu no movimento pentecostal. Ou seja, a identidade do movimento pentecostal, ela pode ser postulada nas crenças principais que deram uma característica distinta do movimento pentecostal. E tais crenças foram impulsionadas pelo texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, a crença dos primeiros pentecostais de que Jesus Cristo continuava o mesmo que salva, o mesmo que cura, o mesmo que santifica, o mesmo que batiza com o Espírito Santo e aquele que brevemente voltará como rei, se tornou âmago do que foi conhecido como o evangelho pleno, o evangelho pentecostal, o evangelho quíntuplo, aquilo que eu chamo de os 5 pontos do pentecostalismo histórico e bíblico, ok? Deixa eu chamar aqui de volta o doutor Roberto dos Santos, para a nossa transmissão aqui, em nome de Jesus. Então, apesar de que estudiosos falam de pentecostalismos no plural, fazendo ênfases à cultura, a certas características de países, nós acreditamos e postulamos que a identidade do movimento pentecostal repousa no seu querigma, repousa na sua pregação de que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Então pode-se dizer, doutor, só para concluir aqui, pode-se dizer que a identidade do movimento pentecostal é cristológica, por causa do fator pneumático. O fator pneumático eleva a centralidade de Cristo, ou seja, o Espírito Santo eleva Cristo no movimento pentecostal como aquele que salva, cura, santifica, liberta, batiza. Prepara-nos para a sua vinda, ok? Sim, doutor. A segunda pergunta que nós preparamos ontem é esta: qual a relação da Igreja Pentecostal com a reforma do século XVI? Porque nós temos a fé, Cristo, somente a Escritura, a graça e somente a glória de Deus. Por exemplo, somente a fé, a doutrina da justificação pela fé. Então, o problema não é só a doutrina da justificação pela fé, mas é a fé completa. O movimento pentecostal é um movimento de fé completa. É uma fé completa, uma fé plena, uma fé absoluta. E não apenas uma fé relativa, uma fé parcial, mas uma fé plena, uma fé completa. Uma fé salvadora, fé como fruto do Espírito, fé como dom, uma fé como operação de curas, de Glória a milagres, Deus. uma fé
na operacionalidade do Espírito Santo. Então, somente fé. Então, é uma fé completa. Somente a graça. Somente, não é apenas a graça no campo da salvação, mas a graça como carisma do Espírito, como Verdade. unção do Espírito, como presença do Espírito. Graça como presença do Espírito Santo. E somente a Escritura, ou seja, o movimento pentecostal acredita que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso que o nosso modelo padrão, teologicamente falando, do movimento pentecostal é Lucas, Atos. Nós não temos apenas Lucas, Atos apenas como, digamos assim, um discurso histórico ou literário da igreja. Para nós pentecostais, nós lemos Lucas, Atos como narrativas não apenas históricas, mas também de conteúdos doutrinários teológicos, não é? Então, toda a Escritura é a palavra de Deus. E uma outra sola é somente... Então, nós temos somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, porque Cristo salva, Cristo cura, Cristo liberta, Cristo batiza no Espírito Santo, Cristo santifica e Cristo breve voltará. E, por fim, somente a glória de Deus. Então, o movimento pentecostal não tem o Espírito Santo como a única pessoa da divindade. O movimento pentecostal é trinitariano. Então, o movimento pentecostal, quando diz somente glória a Deus, é glória a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E não apenas glória ao Pai ou glória ao Filho, mas glória ao Espírito Santo também. Verdade. Maravilha, doutor. Muito boa a exposição do doutor Roberto Santos sobre esses 5 solas da reforma, né, que podemos dizer que são os pilares daquilo que os reformadores postularam na sua exposição. Tem uma pergunta aqui que está dentro do nosso contexto que a gente pode responder, não podemos responder todas, né? A irmã Jéssica pergunta. A relação da igreja pentecostal com a reforma do século XVI. Isso, aí nós temos a irmã perguntando, pastor, e as igrejas reformadas que acreditam nos dons do Espírito também seriam pentecostais? Deixa só a gente detalhar um pouco aqui. Nós sabemos o seguinte, quando a pessoa se diz reformada, é porque ela se identifica com esse evento histórico. Quando nós afirmamos que somos pentecostais, é porque nós nos identificamos historicamente com o movimento do início do século XX. Quando as pessoas se identificam como wesleyana, elas se identificam com as ênfases de John Wesley. Toda a igreja é uma igreja cristã, é uma igreja do Espírito, é uma igreja do Pai, né? Como já dizia, como nós citamos aqui, onde está a igreja, está os 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a igreja é uma igreja cristã. Essas ênfases reformadas, e a reforma ela é ampla, né? A reforma não é só calvinista, muitos só conhecem aqui a ala calvinista, mas existe a luterana, a anglicana, a anabatista e por aí vai. A reforma é um movimento amplo, só que o calvinismo é um movimento forte e mais conhecido principalmente após o que se diz que é o movimento dos jovens calvinistas, né? O neocalvinismo, que, lamentavelmente, nós assim lamentamos, tem na sua ênfase o cessacionismo, que não acredita mais na atualização dos dons, que na atualidade, melhor dizendo, dos dons, que estes ficaram para trás. Mas, estritamente falando, minha querida irmã que perguntou, e meus irmãos, doutor Roberto, estritamente falando, a igreja ela deve ser a comunidade da cruz e a comunidade do Pentecoste, porque a cruz e o evento do Pentecoste são fatores essenciais na construção da igreja. Jesus morreu pela igreja, por isso que Paulo diz, eu me glorio na cruz, não é na cruz no pedaço de madeira na cruz, mas ele se gloria no evento salvador da cruz. Também nós podemos dizer que nós... Na mensagem da cruz. Nós nos gloriamos também no Pentecoste, não no evento da festa das semanas em si, uma festa judaica, mas da mensagem que o evento do derramamento do Espírito Santo trouxe. Porque Pedro disse o seguinte, olha, a promessa é para vós, para vossos filhos, para tantos quanto estão longe, tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então, olhando para o Novo Testamento, a igreja é estritamente carismática, cheia dos dons do Espírito. Ela é pentecostal nesse sentido do evento, que o evento trouxe esse novo significado. Então, há uma relação, sem sombras de dúvida, só para concluir aqui, doutor, e o senhor toma a palavra de novo, eu creio
que o movimento pentecostal não apenas ele tem uma relação com a reforma protestante, por ter se originado entre líderes ou seminários protestantes, mas também traz um complemento, que o senhor acabou de falar, nos postulados da reforma do século XVI. Ao mesmo tempo que vai além da reforma e se identifica com outras tradições da cristandade, como nós falamos, como da Igreja Ortodoxa Oriental, né? Nós também sabemos que o próprio Lutero, né, ele travou duros e longos conflitos contra vários problemas da igreja e contra o problema maior. Qual era o problema maior? Da questão da autoridade. Ele concluiu que a autoridade final residia nas escrituras e não na hierarquia da igreja. Daí o surgimento daquilo que o doutor Roberto falou, o sola scriptura, que é somente a escritura, é a autoridade maior, não é o Papa, não é a eclesia, não é o ministério, mas sim é a palavra de Deus. Só que nós, pentecostais, apesar de acreditarmos na autoridade das escrituras, no sola escritura, nós também acreditamos no tota escritura, ou seja, toda a Bíblia. Não somente uma parte dela que se encaixa em nosso sistema de doutrina. Nós acreditamos em tudo o que a Bíblia diz, e principalmente no livro de Atos, que não é mera história, é uma história teológica, uma história que nos ensina, uma história que nos revela a vida e a condição, e por que não dizer, a programática da igreja na história. Em Atos, nós temos o programa de Deus para a igreja. Muitos estudiosos antigos já diziam, o manual da igreja é o livro de Atos, o manual de crescimento da igreja é o livro de Atos, o manual de missões da igreja é o livro de Atos, e nós, pentecostais, acreditamos piedosamente que o livro de Atos, todas as escrituras, ela pertence à igreja. E aquilo que a igreja experimentou em Atos, nós podemos também experimentar atualmente. Só para vocês terem uma ideia aqui, pastor, só para me concluir meu ponto aqui, Lutero, normalmente se fala muito de Calvino e tal, mas veja que Lutero, segundo alguns estudiosos, especialmente Beg Hoffman, do Seminário Teológico Luterano de Gettysburg, ele diz o seguinte no seu livro, ele relata que Lutero ele teve revelações pessoais, similares ao arrebatamento de Paulo ao terceiro céu. Lutero também acreditava que a verdade que ele ensinava, que ele aprendeu, foi sob o guiamento do Espírito Santo. Até mesmo seu amigo Melâncto, em certo ponto, se referiu a Lutero como Elias, dizendo o seguinte, abre aspas, e assim o Espírito Santo profetizou de doutor Martinho Lutero, fecha aspas. Para vocês terem uma ideia, a quarta estrofe do seu famoso hino Castelo Forte contém a frase, o Espírito e os dons são nossos. Ô glória, o Espírito e os dons são da igreja. E no livro sobre história da igreja, descreve Lutero como um profeta, um evangelista, alguém que falava em línguas e as interpretava, tudo em uma pessoa enriquecida com os dons do Espírito. Então, nós acreditamos. É por isso que o movimento carismático, a partir dos anos 60 do século XX, surgiu também na igreja luterana, renovando e trazendo os dons para a vida do povo de Deus. Então, sem sombra de dúvidas, irmãos, e eu vou além, pastor, dizendo o seguinte, a reforma resgatou 5 solas, e o pentecostalismo traz os solos Espírito Santo, a ênfase do Espírito Santo nas Escrituras, na graça, como o senhor falou, na fé, na graça de Deus, no ministério e também no culto, que só lhe deu glória, no culto ao Deus Todo-Poderoso. Então, nós precisamos do Espírito, só há salvação pelo Espírito Santo que aplica a obra de Cristo em nossas vidas. Ok? Sim, doutor. Então, pastor Ivan, eu quero destacar aqui 3 características, porque século XVI. Eu vejo aqui, pelo menos, 3
três benefícios que o movimento pentecostal pode considerar como base do movimento do Espírito no mundo inteiro. Então, qual a Ok. relação da igreja pentecostal com a reforma do século XVI? Lembrando a pergunta que a irmã fez há pouco tempo e você respondeu com muita propriedade, com muita maestria, lembrando que o movimento chamado liberalismo teológico, que surge no século XIX, esse liberalismo teológico, ele surge dentro das igrejas históricas, das igrejas reformadas. Não é um movimento da Igreja Católica Ortodoxa Oriental, Ortodoxa Grega, Ortodoxa ou Igreja Católica Romana. O neoliberalismo teológico é um movimento que acontece dentro da Igreja protestante, da Igreja reformada. Ok? Agora vamos pontuar aqui. Qual é a relação da Igreja Pentecostal com a reforma do século XVI? Primeiro benefício é o princípio da justificação pela fé. Esse é o primeiro benefício, a justificação pela fé. Então, o movimento pentecostal não é apenas um movimento do Espírito no sentido de batismo no Espírito Santo, no sentido de dons espirituais, não. Mas é também um movimento de fé. É um movimento de fé. E a fé é a fé na autoridade da encarnação, da crucificação e da ressurreição de Jesus, intercessão de Jesus, o nosso sumo sacerdote. O Espírito Santo também intercede pela igreja, Romanos capítulo 8, não é? E o Glória a Deus. segundo benefício que eu vejo aqui é o sacerdócio universal de todos os crentes. Ou seja, o movimento do Espírito Santo rompe com a hierarquia eclesiástica, porque todos têm acesso ao batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, lideranças na igreja. Veja que o movimento pentecostal é um movimento que a grande maioria dos líderes é de formação não acadêmica, não é de formação eclesiástica apenas. Ou seja, a formação é na base da igreja local. Então, nós temos aqui o sacerdócio universal de todos os crentes. Então, o pentecostalismo ele se apropriou não apenas da justificação pela fé, mas também da doutrina do sacerdócio universal da igreja, ou seja, todos os crentes em Jesus Cristo, batizados no Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo, podem pregar o Evangelho, podem curar os enfermos, expulsar os demônios em nome de Jesus Cristo. Então, a autoridade da igreja pentecostal não é apenas a autoridade da fé, mas a autoridade também do sacerdócio universal, porque nas igrejas históricas, não apenas do movimento de reforma protestante, mas também nas igrejas dos patriarcados ortodoxos e também da Igreja Católica Apostólica Romana, a hierarquia conta muito mais do que o movimento carismático. Só para concluir aqui, porque com o movimento carismático, então nós percebemos a hierarquia da Igreja Católica. Então você tem o Papa atual, que é o Papa Francisco, que é considerado também um bispo de Roma, e você então tem diáconos, você tem presbíteros, que são os padres, e os bispos, e você tem os arcebispos, você tem os metropolitas, e assim por diante, até você tem os cardeais. O movimento pentecostal é um movimento que inclui todos os cristãos batizados em Cristo Jesus, nascidos de novo. Então isso é vantagem. Glória a Deus. E a terceira coisa, pastor, que eu percebo, o terceiro benefício da tomamos posse, que é o livre exercício, o livre exercício de leitura e estudo da palavra de Deus. Porque por muitos séculos a Bíblia foi proibida de ser lida e de ser estudada. Os primeiros seminários teológicos, propriamente dito, surgiram no Concílio de Trento, não é? Talvez porque os católicos romanos perceberam que os reformadores, os calvinistas, os luteranos, os anabatistas, os ingleses, os anglicanos, eles eram super cultos, né? Eles eram cultos, dominavam línguas,
conheciam hebraico, grego, latim, conhecimento de filosofia, de literatura e de tantas outras áreas do conhecimento. Então, é a liberdade de ler as Escrituras, a liberdade de estudar as Escrituras. Eu só lamento essa deficiência de leitura e de formação teológica dentro do movimento pentecostal, principalmente latino-americano. Então eu percebo aqui qual a relação da igreja pentecostal com a reforma do século XVI. Primeiro, relação de fé, relação de sacerdócio universal e relação de leitura e estudo da palavra de Deus. Maravilha, pastor. Acreditamos piedosamente. E um ponto que o senhor colocou aí, já para a gente entrar no terceiro ponto aqui, é que é peculiar ao movimento pentecostal afirmar que não é apenas o clero que tem acesso aos dons do Espírito, aos carismas do Espírito, ou é chamado para proclamar o Evangelho, mas todo o povo de Deus. E isso é uma característica tanto do sacerdócio de todos os santos, que foi enfatizado por Martinho Lutero, como também o que o pentecostalismo elenca, que é o ministério de todos os santos, né? Que nós estaremos abordando um pouquinho aqui. Então, nosso terceiro ponto, meus queridos irmãos, é 3 justificativas do pentecostalismo. Aí eu vou falar agora primeiramente, depois o doutor estará com a palavra, que é o fator bíblico, o fator continuista e o fator sobrenatural. Então, nesse ponto, nós vamos colocar aqui 3 vindicações sobre a importância do movimento pentecostal na cristandade, ok? Mas antes, vale pontuar que o movimento em si, o seu crescimento, os seus postulados querigmáticos, ou seja, do ensino e da pregação e da didascalia, que é o ensino, que são centrados em Cristo e dependentes do Espírito Santo, eles são suficientes, meus irmãos, para justificar o movimento pentecostal como legitimamente cristão, pertencente à cristandade, à família da igreja. Mas agora eu pontuo o fator bíblico, e eu afirmo categoricamente que o movimento pentecostal é um movimento essencialmente bíblico e consistentemente teológico. Grandes ensinos do Evangelho, por ocasião do movimento pentecostal, foram revitalizados, restaurados, enfatizados, compreendidos, pregados, ensinados e vividos. Nós podemos dizer o seguinte: o que Deus fez através de Lutero para recuperar a mensagem da salvação pela justificação pela fé somente no século XVI, e o que Deus fez através de John Wesley para recuperar a mensagem de uma vida santa e de serviço no século XVIII, Deus fez através dos primeiros pentecostais ou do movimento pentecostal para recuperar a dinâmica do poder e dos dons do Espírito Santo na igreja. Então, desde então, há evidências extensas provando que o crescimento no evangelismo se multiplicou como resultado de uma resposta mais ampla e mais calorosa ao Espírito Santo e sua obra, à medida que os crentes são amplamente o quê? Receptivos a essas efusões temporais e profusas do Espírito Santo. Então, o movimento pentecostal não é um movimento inventado por homens ou articulado pelo emocionalismo do laboratório subjetivista das pessoas alienadas. O movimento pentecostal é o resultado do estudo das Sagradas Escrituras, que promoveu orações fervorosas e perseverantes de homens e mulheres que buscavam a Deus por um derramamento do Espírito Santo, conforme registrado no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, existem até certos pentecostais, né, seguindo alguns críticos, que afirmam que o movimento pentecostal é um movimento em busca de uma doutrina, ou uma experiência em busca de uma doutrina. Eu não concordo com isso. O movimento pentecostal é uma compreensão da Bíblia em busca de uma experiência. Ou seja, os primeiros pentecostais, sob a liderança de Charles Parham, leram o livro de Atos e, ao pesquisar sobre a evidência de ser cheio do Espírito Santo, todos chegaram à conclusão de que as passagens chaves no livro de Atos
dava a evidência do falar em línguas. Então eles dobraram os joelhos e foram buscar esta experiência. Veja, não foi uma experiência que buscou uma doutrina, foi um estudo da palavra e uma compreensão da doutrina, especificamente do batismo do Espírito Santo, que propulsionou a busca de uma experiência. Então eu posso afirmar altissonante que o movimento pentecostal é bíblico e consistentemente teológico. Em outras palavras, é um movimento de Deus e Espírito Santo com base na Bíblia. Todos os postulados essenciais do epicentro do movimento pentecostal, eles são bíblicos, eles são consistentemente teológicos. Por exemplo, a salvação em Cristo, a santificação por Cristo, Jesus é aquele que cura, o batismo no Espírito Santo e fogo, a volta de Jesus, o poder para fazer missões por ocasião da descida do Espírito Santo. Aí nós também postulamos como justificativa ou vindicação do movimento pentecostal o fator continuista. Nós poderíamos citar vários homens e mulheres de Deus que seguem a linha continuista da operosidade carismática do Espírito Santo desde o Novo Testamento até os nossos dias, e que se tornou uma vindicação do movimento pentecostal. O movimento pentecostal chega na cristandade e diz assim, olha, nós somos legítimos porque o que nós estamos vindicando é a operosidade dos carismas, é a atualidade dos carismas do Espírito Santo. E nós podemos afirmar, doutor Roberto Santo, irmãos, que o declínio dos dons espirituais ou das manifestações carismáticas foi resultado não de um suposto cessacionismo bíblico, mas do mundanismo, da negligência e também do clericalismo, do institucionalismo, da ênfase na autoridade de um bispo, de um pastor, de um líder, independentemente das manifestações na igreja local, dos dons do Espírito Santo. Certo historiador falou o seguinte: os dons espirituais continuaram a se manifestar após o primeiro século. Sua prevalência e influência diminuíram, enquanto o institucionalismo dominava cada vez mais a vida e o ministério da igreja. Institucionalismo é uma ênfase na organização em detrimento de outros fatores. Na igreja, tal ênfase na organização ou sua superestimação sempre vem à custa da vida e da liberdade do Espírito Santo. É por isso que A.W. Tozer, ele escreveu um livro com o seguinte título: A Tragédia da Igreja, a ausência dos dons, ou a ausência dos dons é a tragédia da igreja. E ele chegou a pontuar o seguinte, que se o Espírito, hipoteticamente falando, fosse retirado da igreja, muitas congregações locais continuariam as suas atividades sem perceber nada, sem sentir nada, porque muitos estão mais dependendo das habilidades humanas, dependendo mais dos talentos e da intelectualidade dos seus líderes do que da unção e do poder do Espírito Santo. Então, eu concordo com o professor James Ash, que diz que praticamente todo historiador do cristianismo concorda que a institucionalização da igreja primitiva foi acompanhada pelo esmorecimento dos dons carismáticos. Irmãos, o institucionalismo e o clericalismo acabaram por produzir o eclesiasticismo da Igreja Católica Romana medieval e seu bispo monárquico, sem a dependência do ministério de todos os santos. Mas o movimento pentecostal, ele resgatou o ministério de todos os santos. Há uma continuidade na vindicação do movimento pentecostal com as igrejas do Novo Testamento. Paulo falou para todos os cristãos: buscai os dons espirituais, não proibais o falar línguas. Em Colossenses 1, do 9 a seguir, Paulo ora pedindo dons espirituais para os membros, para que crescessem no pleno conhecimento de Cristo. Este é o fator de continuidade. Para concluir, o fator sobrenatural, a salvação e o novo nascimento pertencem, irmãos,
não ao âmbito natural, mas ao âmbito espiritual, sobrenatural, metafísico. É claro que existe o nascimento físico, em que todos os seres humanos são participantes, mas existe o nascimento sobrenatural, existe o nascimento pneumático da parte do Espírito Santo, que é o Senhor Jesus, pelo seu Espírito, que nos torna novas criaturas. E a ênfase do pentecostalismo na dimensão sobrenatural o reporta às Escrituras Sagradas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós lemos o sobrenatural. A religião dos crentes do Antigo e do Novo Testamento era sobrenatural, meus irmãos. A religião dos crentes do Antigo e Novo Testamento era uma religião que acreditava em curas, milagres, prodígios, maravilhas, anjos, machado flutuando, ossos de profetas energizados pelo poder de Deus a tal ponto de ressuscitar os mortos, o mar se abrindo, visões, sonhos, profecias, êxtases proféticas e pessoas sendo transportadas pelo Espírito. Então, veja, o fator sobrenatural vindica o pentecostalismo como um movimento bíblico, como um movimento da parte de Deus e que traz essa vitalidade para as igrejas atuais. Por isso, o fator bíblico, o fator continuista e o fator sobrenatural vindicam, justificam a presença do movimento pentecostal. Nós não precisamos pedir desculpas a ninguém, a nenhuma tradição, a nenhuma igreja. Nós temos a vindicação pela obra do Espírito Santo em nosso meio. Doutor. Muito bem, pastor Ivan Teixeira. Então, a nossa terceira pergunta é 3 justificativas do pentecostalismo, não é? Do pentecostalismo. Isso. Nós temos o fator bíblico, o fator continuista e o fator sobrenatural. Lembrando, quando nós perguntamos a um cristão, não, a evidência da minha salvação é a fé. Ok, é uma resposta subjetiva. Assim também se perguntar ao pentecostal, qual é a evidência que você é um pentecostal? A evidência é porque eu creio no Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo, é também uma resposta subjetiva. Ok, qual deveria ser a resposta do cristão reformado? Qual é a evidência da sua salvação? O fruto do Espírito. Qual seria a resposta do cristão pentecostal? Qual é a evidência da ação do Espírito Santo na igreja? Os dons espirituais. Os dons espirituais, não é? Então nós temos aqui o fator bíblico. Por quê? A primeira justificativa do movimento pentecostal é o fator bíblico, ou argumento bíblico. Lembrando que para o movimento pentecostal, toda a Bíblia é a palavra de Deus, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Então, a Bíblia é a norma teológica e doutrinária do movimento pentecostal. Enganam aqueles que pensam que o movimento pentecostal está simplesmente alicerçado nos textos lucanos. Lucas, Atos. Pelo contrário, o movimento do Espírito começa no primeiro livro da Bíblia até o último livro da Bíblia, ou seja, de Gênesis até o livro do Apocalipse, porque o Espírito Santo é um espírito dinâmico, espírito de vida, é um espírito de movimento, não é? Então, o primeiro argumento que justifica o movimento pentecostal é o fator bíblico, ou seja, o movimento pentecostal simplesmente reivindica, as Escrituras. Nós temos toda a Bíblia como palavra de Deus. Então, se a Bíblia está dizendo que Jesus Cristo cura, que Jesus batiza no Espírito Santo, que Jesus liberta, que acontecem sinais, prodígios e maravilhas, se temos igrejas históricas, denominações que não acreditam mais nas manifestações do Espírito Santo, na atualização dos dons, nós lamentamos profundamente,
tanta incredulidade e ceticismo pneumatológico, não é? Mas nós pentecostais acreditamos sim. Então, o nosso fator bíblico, ou seja, porque nós pentecostais, nós pregamos em nome de Jesus, curamos em nome de Jesus, libertamos as pessoas em nome de Jesus, o batismo no Espírito Santo é em nome de Jesus, os dons são dados pela intercessão de Jesus, então é o fator bíblico. Agora, é interessante que as igrejas pentecostais acreditam literalmente na palavra de Deus, diferentemente das igrejas tradicionais reformadas. Eles se baseiam muito mais em tratados teológicos de Lutero, Zwinglio, Calvino, Melanchthon e até Armínio e tantos outros. Não. O movimento pentecostal não está afirmado nos discursos dos reformadores apenas, não. O movimento pentecostal está firmado única e exclusivamente na palavra de Deus. O movimento pentecostal é bíblico porque é um movimento do Espírito Santo. Então, como bem disse o pastor Ivan, o segundo argumento, pastor Ivan, é o argumento continuista. É um argumento continuista. Olha, esse pessoal que os antipentecostais deveriam ler os apologistas e os pais da igreja. Deveriam ler, por exemplo, as obras de Irineu de Leão e até mesmo de Agostinho de Hipona, porque todos eles falaram de dons espirituais, de profecias, de manifestações do Espírito Santo, de curas, de milagres, de libertações. E quando nós estudamos a história da igreja, não apenas a patrística, a escolástica, a igreja medieval, nós vamos perceber que os pregadores itinerantes, muitos movimentos monásticos de pregadores itinerantes, como os franciscanos, eles operavam milagres em nome de Jesus Cristo. E muitos também oraram em línguas no decorrer de 20 séculos de cristianismo. Então, quem está pensando que o movimento pentecostal nasceu na Rua Azusa está completamente enganado. O movimento pentecostal nasceu do trono de Deus para a igreja. O movimento pentecostal vem de cima para baixo e não de baixo para cima. Então, não é o movimento pentecostal não é um movimento apenas horizontal, ou seja, é um movimento vertical, é de cima para baixo, é um movimento continuista. A própria Igreja Católica Apostólica Romana acredita em milagres, Quantos e quantos documentos a Igreja Católica Romana tem testemunhos de pessoas que foram curadas, pessoas que foram libertas, porque às vezes nós pentecostais achamos que o Espírito Santo é só da Assembleia de Deus, é só dos batistas, é só dos metodistas, é só dos luteranos. Não, o Espírito Santo é para toda a igreja não é denominação, chamados para fora, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o templo do Espírito Santo, igreja não é denominação, e o Espírito Santo não é propriedade da Assembleia de Deus, da Batista, da Universal, da Mundial, dos luteranos, dos anglicanos, dos menonitas, não, pelo contrário. O Espírito Santo é de Deus e ele pertence à igreja. Então, veja, é um movimento continuista. Eu tenho viajado por 3 continentes, treinando mais de 10 mil líderes ao redor do mundo. Você também tem viajado, já fizemos conferências juntos na Europa, não é, pastor Ivan? E nós percebemos, por exemplo, hoje na França, antes dessa pandemia, a cada semana estava surgindo uma igreja pentecostal na França. Então, o movimento do Espírito está na Ásia, está na África, está na Europa Ocidental, no leste europeu, está no Canadá, nos Estados Unidos, no México, em toda a América Latina está o movimento do Espírito. Então, por isso que o fator é bíblico e, em segundo lugar, o fator é continuista, porque Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. E a experiência de batismo no Espírito Santo surgiu em 1840, nos Estados Unidos da América, em 9 de abril de 1906, na Rua Azusa, quando começou ali o colégio, né, da Rua Azusa, o colégio do Espírito Santo, quando Jesus começou a batizar com o Espírito Santo e grandes milagres, visões foram dadas, e o fogo por cima do tabernáculo da feira apostólica. Então essas coisas continuam mesmo, é continuista. Esse pessoal que tem que conhecer o movimento do Espírito no mundo inteiro. E por último, é sobrenatural, né? A terceira justificativa é que é sobrenatural, Agora, o movimento do Espírito é sobrenatural
E o movimento do Espírito, por ser sobrenatural, ele só pode ser aceito pela fé. Por isso que nós, cristãos, nós pentecostais, somos crentes sobrenaturais, porque nós acreditamos na sobrenaturalidade do Espírito Santo. A palavra de Deus é sobrenatural, Deus é sobrenatural, o Espírito Santo é sobrenatural, a fé é sobrenatural. Então, tudo que acontece na igreja é sobrenatural. Eu tenho visto milagres. O meu filho mesmo que mora em Portugal, o Lemuel, que tem 30 anos, foi curado de câncer. De câncer. Então, se eu fosse um pastor reformado, eu teria feito o quê? Um plano de saúde para tratar o meu filho no melhor hospital do país, não é? Não, pelo contrário, nós acreditamos, independentemente da medicina, dos estudos científicos, médicos, a igreja pentecostal é sobrenatural, acredita na intervenção de Deus, na providência de Deus, na interferência de Deus, no milagre de Aleluia. Deus, na atuação de Deus, no poder de Deus. Nós cremos que Jesus Cristo ainda faz grandes milagres. É por isso que o movimento pentecostal, a justificativa, o movimento pentecostal é bíblico, é continuista e é sobrenatural. É óbvio que nós vamos sempre sofrer críticas, não é? Dos antipentecostais, dos sensacionistas, aqueles que não acreditam mais que Jesus... Você frequenta essas igrejas, pastor? Eu prefiro ser católico romano do que ser um tradicional, um cristão tradicional, um protestante tradicional. Sabe por quê? Porque pelo menos na missa católica eles acreditam na doutrina da transubstanciação. Eu não concordo com a transubstanciação, mas pelo menos você vê um tipo de sobrenaturalismo na Eucaristia católica. E nesses movimentos de reforma protestante, nessas igrejas históricas, eles não acreditam em nada, eles não acreditam em sobrenaturalismo. Então, só no intelectualismo. Ser católico porque a Eucaristia é sobrenatural para os humanos, do que ser um protestante presbiteriano que não acredita no poder de Deus, um protestante reformado que não acredita no poder de Deus. Não, nós somos bíblicos, continuistas e sobrenaturalistas. Nós cremos que o Espírito Santo, não apenas Jesus, mas o Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ô, Glória, pastor Alencar tá rindo aí, viu? Deus abençoe, pastor Alencar, todos os irmãos. Tem muitas perguntas, comentários, não dá para a gente comentar, senão a gente sai um pouco aqui da pauta, né? Tem uma pergunta aí do irmão Victor. Pergunta, pastor, isso, nós vamos agora. Quais as vantagens de ser pentecostal? Isso, nós vamos agora para essa quarta. Quais as vantagens de ser pentecostal? Eu vou citar aqui apenas... eu vou fazer um comentário aqui, né, na base de William Booth e Jonathan Edwards sobre esse ponto. Mas ali o irmão Vitor, né, faz uma observação interessante, pastor, né, que ele crê nos dons, mas porque a manifestação de alguns dons não são vistas, né, não são mais vistas, de alguns dons não são mais vistas. Eu creio que o senhor, assim, respondeu na sua exposição, que o senhor falou que a igreja ela não está limitada a uma denominação. Nós estamos, e às vezes nos limitamos àqueles dons que estão naquela nossa denominação. A igreja e às vezes também, ela está representada no mundo, e no mundo esses dons se manifestam. Nos anos 90, eu vi muitos dons do Espírito sendo manifestados, né? Bernardo Johnson, nas cruzadas, paralítico andando, pastor Ivan, permita-me. O problema, essa pergunta é interessante. Agora, temos que perceber o seguinte, às vezes nós fazemos perguntas e queremos respostas dentro do contexto da nossa denominação. Eu tenho viajado muito pelo mundo, em 3 continentes, realizando cruzadas. Coisas que não acontecem mais na Assembleia de Deus e nessas igrejas pentecostais, acontecem em outros movimentos pelo mundo inteiro. Na Índia, por exemplo, acontece milagres gloriosos na Índia, na China, em toda a Ásia, na África, entendeu? O problema é que a maioria das igrejas pentecostais acabou abandonando a obra do Espírito Santo. É só isso. Exato. Porque hoje é só louvor, hoje é só pregação de autoajuda, é coaching, é programação neurolinguística, é evangelho segundo a cultura,
todo respeito, evangelho segundo a psicologia, segundo a filosofia, segundo Freud, segundo Jung. Não, o evangelho é segundo o Pai, segundo o Filho, segundo o Espírito Segundo o Santo, Espírito segundo a Santo. palavra de Deus. Então é por isso que não acontece. Então, se na minha igreja o Espírito Santo não está operando como operava no início da sua fundação, em 1910, 1920, 1930, o problema metodista era para ser um dos maiores movimentos do mundo. Começou com John Wesley, o movimento de santidade, mas os metodistas abandonaram os pilares wesleyanos, como muitos pentecostais também estão abandonando os pilares do pentecostalismo, que é Cristo salva, Cristo cura, batiza, santifica e leva para o céu. Não existe mais, essas pregações desapareceram, pastor Ivan. Verdade, olha, verdade. A Assembleia de Deus está correndo risco. Pode responder. Sim, é porque falhou aqui um pouco. Eu não ouvi o que o senhor disse. Repita, por favor. A Assembleia de Deus está correndo risco? A Assembleia de Deus está correndo o risco de ser substituída por um outro movimento pentecostal. Sem dúvida, isso aí, pastor. Nós acreditamos que o Senhor tem compromisso com aquelas denominações que têm compromisso com a sua palavra. O Senhor testemunhou na Europa, a gente anda na Europa, lá em vários países, tem muitas igrejas que foram palcos de grandes pregadores, de unção de Deus, de conversões, de milagres, que hoje estão fechadas, são museus, né? Assembleia de Deus não tem mais reuniões de oração, não tem mais vigília, não tem mais evangelização, cruzadas, não tem mais doutrinas de estudos pentecostais, não tem mais pregadores avivados, milagres, não tem. Eu conheço o Brasil inteiro, sou do Ministério do Belém de São Paulo, constantemente ministrando nas reuniões de obreiros e pregando todos os anos, ensinando nas escolas bíblicas de obreiros do Ministério do Belém de São Paulo, que é o maior ministério da Assembleia de Deus na América Latina, não é? Nós somos mais ou menos 15 mil ministros na Confradesp. Trabalho com o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, praticamente me relaciono com ele constantemente, é o meu pastor, é o meu presidente, mas a Assembleia de Deus precisa de um reavivamento, de um despertamento, de uma visitação do Espírito Santo, mas uma visita poderosa. Muita vaidade. Uma pentecostalização. É uma igreja vaidade. Agora, você postou aí na internet, pastor, que a segunda maior igreja do Brasil é também pentecostal, que é a Congregação Cristã no Brasil, não é? Isso. Olha, hoje a Congregação Cristã no Brasil é mais pentecostal do que a Assembleia de Deus, irmão. Muitos aí. E não é seita, não. A Congregação Cristã no Brasil não é seita. Emílio Conde foi da Congregação Cristã no Brasil. Dani Gunavingre, no início, quando esteve no Brasil, ele se relacionou muito bem com os irmãos da Congregação Cristã no Brasil. Outra coisa, a Congregação Cristã no Brasil é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus italiana. Se você visitar a Itália, você vai visitar a Assembleia de Deus, onde as irmãs usam véu, entendeu? Não estou aqui defendendo o véu, mas respeitando os costumes dessa igreja. Então toda a gente tem que perceber. Denominação tem um costume. O Espírito Santo, nós temos que separar a obra do Espírito Santo de cultura humana, porque às vezes nós queremos pregar um tipo de cultura, um tipo de costume e achar que isso é obra do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo, ele está acima de tudo isso. Ele sopra onde quer e faz o que quer, segundo aquilo que ele revelou na sua santa e gloriosa palavra. Mas, meus irmãos, quais as vantagens de ser pentecostal? Já para começarmos a concluir aqui, graças a Deus, Deus tem abençoado aqui a exposição, é muita coisa, é um movimento amplo. E eu cito aqui o William Booth, né, um pregador metodista britânico, fundador do Exército da Salvação. Ele afirmou o seguinte, no século XX, o maior perigo no século XX, e eu digo agora também no século XXI, será a religião sem o Espírito Santo, cristianismo sem Cristo, salvação sem regeneração, política sem Deus e céu sobre o inferno. Então eu posso afirmar tranquila e peremptoriamente que a vantagem de ser pentecostal é porque nós queremos uma religião com espírito, doutor. Essa é a vantagem de ser pentecostal. Nós queremos uma religião com espírito e tendo uma religião com o Espírito Santo,
ou uma religião pneumática, nós teremos um cristianismo com Cristo, porque uma religião do Espírito é uma religião que centraliza a pessoa de Cristo. E se Cristo é centralizado, nós teremos uma salvação com regeneração. Não é mera salvação, não é mera adesão à igreja ou ao cristianismo, é conversão, é libertação. E sem dúvida nós teremos uma política com Deus e também uma doutrina do céu com o inferno. Eu tenho aqui nesse ponto discordar de João Calvino, de Augusto Nicodemos e, em partes, de James Packer, quando eles afirmam que o ministério do Espírito Santo, segundo eles, conforme o Novo Testamento, é um ministério de bastidores. Os dois primeiros afirmam, João Calvino e Augusto Nicodemos, porque Augusto Nicodemos fez uma preleção dizendo que João Calvino é o teólogo do Espírito. Isso eu discordo peremptoriamente. É claro que João Calvino, em suas Institutas, ele fala a respeito do Espírito Santo, abraça postulados da cristandade sobre a pessoalidade, sobre a deidade do Espírito, a importância do Espírito na inspiração da Bíblia, mas não existe nenhum capítulo nas Institutas de Calvino especificamente sobre o Espírito Santo, né? Ele descreve o Espírito Santo no decorrer de sua obra, mas eu discordo que Calvino deva ser chamado de teólogo do Espírito Santo, porque a ênfase do grande reformador era na predestinação, era na soberania de Deus, e enfim, em outros aspectos. Foi um grande expositor, nós concordamos em algumas partes, discordamos em outras, mas eu discordo quando Augusto Nicodemos afirma que o ministério do Espírito está nos bastidores da igreja, que é um ministério de bastidores, e James Packer diz que o ministério de Jesus é um ministério de holofote, ou seja, ele lança luz sobre Cristo. Claramente, o Espírito Santo ele veio para glorificar a Cristo, para testificar de Cristo, para engrandecer a Cristo, para nos incorporar no corpo místico de Cristo, mas quando eu ou você ler o Novo Testamento, eu não vejo um ministério de bastidores do Espírito. Eu vejo o Espírito bem presente. Eu vejo o Espírito falando, eu vejo o Espírito guiando, eu vejo o Espírito liderando, eu vejo o Espírito numa liturgia, por exemplo, na igreja de Antioquia, falando por meio dos seus profetas. Eu vejo o Espírito Santo em um concílio de Jerusalém, orientando e falando com os apóstolos. Então, irmãos, o Espírito Santo não está nos bastidores da igreja. É os teólogos que querem colocar o Espírito Santo nos bastidores da igreja. O Espírito Santo na igreja, você pode observar no Novo Testamento, e essa é a vantagem de ser pentecostal, porque nós acreditamos nisso, enfatiza uma religião com Espírito. Um cristianismo com o Espírito, uma pregação no poder do Espírito, cânticos espirituais. Vocês lembram que Paulo fala em Efésios de cânticos espirituais. Em 1 Coríntios, doutor, Paulo fala sobre homens espirituais, homem e mulher espirituais. O adjetivo grego pneumáticos, que é traduzido como espirituais, não é uma referência apenas ao sobrenatural, mas é uma referência ao Espírito Santo. Então, são homens guiados pelo Espírito, cânticos guiados pelo Espírito. Efésios capítulo 6 também fala da oração no Espírito. Paulo fala em 1 Coríntios 2, 1 Tessalonicenses 1, sobre a pregação no poder do Espírito, ou seja, um querigma pneumático, um querigma cheio do Espírito Santo. Até mesmo a hermenêutica, segundo 1 João capítulo 2, verso 20, é uma hermenêutica do Espírito. Nós temos o crisma, ou seja, a unção, é uma hermenêutica, uma compreensão bíblica crismada, ou seja, na unção do Espírito. Então, até a compreensão das Escrituras é pelo Espírito. Então, meus queridos irmãos, o Espírito Santo, como diz alguns calvinistas, a maioria dos cessacionistas, ou até mesmo alguns que não são, que é um ministério de bastidores, eu rejeito peremptoriamente e afirmo que o ministério do Espírito Santo é bem ativo, é bem visível, só que esse ministério visível, ativo, é para glorificar a Cristo, para transformar-nos à imagem de Cristo, para vivermos uma vida em Cristo pelo fruto do Espírito Santo. Então, pode-se postular muitas vantagens
Mas eu creio que esta é de suma importância, doutor Roberto. Nós, pentecostais, queremos uma religião pneumática, conforme vemos no Novo Testamento. Discordamos daquele que coloca o Espírito Santo na periferia da fé, da teologia, da religião, da igreja, da vida e da missão da igreja. Nós entendemos que o Espírito Santo é central, por ele ser o outro consolador. Como diz os grandes teólogos, o Espírito Santo é o quê? O vigário de Cristo, aquele que representa Cristo e que está aqui para glorificar a Cristo. O Espírito Santo não é o desconhecido, ele é o outro consolador. Ele está aqui para exaltar e glorificar a Cristo. Então, irmão, sem o Espírito Santo não há salvação, não há igreja, não há vida, não há pregação, não há ministério e não há missão. O Espírito Santo é importante. Por isso, a vantagem de ser pentecostal, nesse ponto, é que nós enfatizamos a necessidade da obra presente e manifesta do Espírito Santo. Okay? Muito bem, pastor Ivan. Eu quero aproveitar respondendo também quais as vantagens de ser pentecostal, respondendo aqui à luz das 4 características da igreja, os 4 atributos da igreja de Jesus Cristo. Então, a primeira vantagem de ser pentecostal, eu quero trabalhar aqui os 4 atributos. A primeira vantagem os credos antigos dizem o seguinte, que a igreja é una, ou seja, é única. A igreja é uma só. Então, a vantagem de ser pentecostal é que o Espírito Santo pertence à igreja de Jesus Cristo. Se eu sou um cristão salvo, em Cristo Jesus, eu faço parte da igreja, não é? Então, a vantagem de ser pentecostal é que o Espírito Santo foi dado à igreja. Se eu estou dentro da igreja, eu faço parte da igreja, então eu tenho a primeira vantagem. O segundo atributo da igreja é que a igreja é santa. Então, a segunda vantagem de ser pentecostal é que o movimento pentecostal enfatiza veementemente a doutrina da santidade da igreja. A doutrina da santidade da igreja. Então, nós pentecostais, nós priorizamos a santidade da igreja, santidade individual e santidade eclesiástica, a santidade de toda a igreja. Terceiro atributo da igreja, a igreja é católica universal. Então, a terceira vantagem de ser pentecostal é que o Espírito Santo foi dado à igreja universal. O termo é católico, né? Na terminologia teológica, a igreja universal. Então, a igreja, o Espírito Santo não foi dado apenas à igreja do século XVI, a igreja a patrística, a escolástica, a igreja moderna, a igreja contemporânea, a igreja toda. E, por último, a vontade de ser pentecostal é que a igreja é apostólica. E, com isso, eu quero ler aqui, Pedro disse o seguinte, o discurso de Pedro: estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre minhas servas, naqueles dias e profetizarão. E continua dizendo o seguinte, que estas promessas são para todos aqueles que acreditam. Então, esta é a vantagem de ser pentecostal, porque o pentecostal acredita na autoridade apostólica da igreja, na autoridade cristológica da igreja e na autoridade missiológica da igreja. Então, nós temos pelo menos 3 características do movimento pentecostal. É um movimento cristológico, um movimento apostólico e um movimento missiológico. Quando nós falamos a igreja é una, santa, católica, apostólica, como é que uma igreja pode dizer que ela é apostólica se ela não tem os atos dos apóstolos? Se ela não tem a prática apostólica? Não, a fé uma igreja dos apostólica, ela precisa estar fundamentada nos atos dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos. E o movimento pentecostal é também um movimento apostólico. Por isso que é vantajoso ser pentecostal.
porque nós pentecostais somos cristológicos, somos apostólicos e nós somos também missiológicos, ou seja, nós continuamos a obra dos apóstolos. E a última pergunta, pastor, para terminar. Pentecostalismo atualiza a igreja? Em que sentido, doutor? O pentecostalismo atualiza a igreja? Verdade. Nós lemos no Novo Testamento que Jesus prometeu dar o Espírito Santo à igreja. Yes. O Espírito Santo foi dado à igreja. Uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo atualiza a igreja? O Espírito Santo atualiza a igreja através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus é que o Espírito atualiza a igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo ele tem pelo menos 3 missões. Ele tem pelo menos 3 missões. Glorificar a Jesus Cristo. Nós evangélicos, nós pentecostais, nós estudamos os apologistas, os confessores, os heróis da fé, os pais da igreja, os reformadores, mas nós não veneramos uma igreja dominada pelo Espírito Santo, não é, reverendo? Então, essa é a primeira missão do Espírito Santo, glorificar a Jesus. Por isso que o movimento pentecostal é um movimento de aleluia, é um movimento de glória a Deus, é um movimento de amém, é um movimento de dons, né? É um movimento do Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo glorifica a Jesus Cristo. A segunda missão do Espírito Santo é a missão pedagógica, educacional, ensinadora, é nos ensinar as Escrituras, nos ensinar os ensinamentos de Jesus Cristo. Então o Espírito Santo atualiza. Por isso que nós acreditamos que dizer, nós temos a Bíblia Sagrada, temos o Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento. A igreja ficou 4 séculos sem uma Bíblia oficial, mas não ficou sem o Espírito Santo. Não ficou sem o Espírito Santo. Então tem muitas igrejas que têm excelentes universidades, excelentes seminários, excelentes institutos bíblicos, tem belíssimas catedrais, mas não tem atualização do Espírito Santo, não tem o mover do Espírito Santo, são sermões vazios, orações que não são respondidas, igrejas que não têm a comunhão do Espírito Santo. Então aqui nós queremos convocar todo o povo de Deus para buscar essa graça do Espírito Santo. E a terceira missão do Espírito Santo é manter a igreja firmada nas promessas da segunda vinda de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja. Então, por isso, meu querido, que o pentecostalismo atualiza a igreja. Em que sentido o pentecostalismo atualiza a igreja? No sentido cristológico, o Espírito Santo glorifica a Cristo. No sentido pedagógico, o Espírito Santo é o mestre da igreja. E no sentido escatológico, o Espírito Santo aviva a esperança da igreja. Maravilha, doutor. Que bênção. Então, nós acreditamos, meus irmãos, piedosamente, e vale pontuar que, às vezes, os críticos, eles não dialogam com o que é produzido, e nós podemos chamar de teologia pentecostal, mas eles criam um imaginário e ali fazem um espantalho e dizem que é aquilo que representa o movimento pentecostal. Surgiu até uma pergunta aí sobre a questão do livro de John MacArthur. Eu li esse livro quando ele saiu em espanhol, Fuego Estranho, e as críticas do pastor John MacArthur são críticas generalizadas, por isso que nós reprovamos peremptoriamente, porque ele não faz distinção entre o pentecostalismo clássico, o movimento carismático nas igrejas tradicionais e o movimento neopentecostal a partir dos anos 80, e muito menos ele analisa os metapentecostais, ou seja, aquelas igrejas que não têm conversões, que são congregações locais individuais, com líder individual, que não é ligado a ministério nenhum. Então, às vezes, cada um faz o que bem entendem.
Então, nós não podemos confundir a loucura desses pentecostais com a loucura do evangelho pentecostal, com o evangelho da cruz, o evangelho dos dons, o evangelho que é chamado de evangelho pleno, né? Pois nós abraçamos todo o contexto daquilo que as Escrituras dizem como pregação do evangelho. Sim, doutor. Por isso, pastor Ivan, que nós pentecostais, eu defendo 4 princípios do pentecostalismo. Nós pentecostais temos que estar firmados em 4 princípios, ok? Yes. 4 princípios. O princípio escriturístico, ou seja, o movimento pentecostal é um movimento que apoia a leitura e o estudo da Bíblia. O segundo princípio do movimento pentecostal, nós dois vamos encabeçar isso na América Latina. O movimento pentecostal também, ele se respalda na tradição da igreja, assim como o movimento wesleyano, Wesley sustentava a tradição da igreja. Então, nós aceitamos decisões bíblicas, escriturísticas dos pais da igreja, decisões de concílio, de confissões históricas. Então, o movimento pentecostal não está desassociado e distante, um distanciamento histórico da tradição da igreja, não é? E o segundo princípio que nós, do movimento pentecostal, temos que advogar é o princípio da razão, da lógica, do pensamento, do estudo, não é? Do intelecto. Então, achar que nós pentecostais somos ignorantes, analfabetos, não. Você mesmo é doutor em teologia, eu sou doutor em filosofia e pós-doutorando pela Universidade Católica Portuguesa, fazendo uma pesquisa, não é, para receber aí um certificado de pesquisador. Então, nós pentecostais estudamos, temos universidades, faculdades, institutos bíblicos no mundo inteiro, não é? Jornais teológicos. Nós temos, então, o princípio bíblico, o princípio da tradição, o princípio da razão, e um outro que é extraordinário. Nós temos o princípio da experiência. Fale da experiência, pastor. É verdade. Fale-nos da experiência, o princípio da experiência. Esse é aquele que nós chamamos de pentecostalismo experiencial, que eu tenho até afirmado o seguinte, doutor, que a teologia pentecostal precisa ser marcada pela doxologia, né? Pois a centralidade desse labor no construto teológico não perde ou não deve perder de vista o que é central no culto, na experiência da comunidade que adora. E eu tenho até me dedicado e defendido um processo exegético de interpretação bíblica e de fazer teológico que deságua numa experiência de encontro com Deus. Então, o nosso estudo, o nosso fazer teológico, a nossa pregação, o nosso discipulado tem que levar-nos ao encontro com Deus. Eu tenho até ressaltado também, nesse aspecto experiencial do movimento pentecostal, até Calvino fala isso, né, que a verdadeira teologia não é mera especulação, mas é experiência com Deus. Né? Então, nós pentecostais enfatizamos esse princípio. A nossa reunião congregacional tem como centro o encontro com Deus. Aí talvez alguém pergunte, mas pastor, o centro da reunião da igreja não é a pregação? Não. A pregação é um elemento essencial. O louvor, as ofertas, os testemunhos, etc. Mas o centro da reunião congregacional é o encontro com Deus. E esse encontro, ele é mediado pelos louvores, Deus habita no meio dos louvores, esse encontro é mediado pela exposição da palavra, quando o pregador, pelo Espírito, expõe a palavra, o Espírito ilumina a mente, aquece o coração, aquela pessoa vai ter um encontro com Deus, uma experiência de conversão, uma experiência, até o John Wesley falava, doutor, uma experiência de crise, que ele chamava de batismo de amor, uma crise de santificação. Eu acredito nesse postulado wesleyano. Eu não acredito apenas numa santificação em processo. Estamos sendo progressivamente trabalhados pelo Espírito, se formando em nós o caráter de Cristo. Mas eu acredito que em certas inclinações nossas, quando nós buscamos a Deus, o Espírito pode nos revestir de uma tal forma que não nos inclinamos para aquilo que estava nos destruindo. Era isso que o Wesley estava falando. Recebemos um amor tão grande por Cristo que não fazemos aquilo que fazíamos antes. É o batismo de amor, que muitos interpretam como perfeccionismo. Isso aí, eu acredito que já é mais distorção daquilo que o Wesley falava.
mas ele acreditava nesse poder, nessa experiência que elevava a alma, que elevava o coração. E nós, pentecostais, acreditamos nessas verdades do Santo Evangelho. O Espírito Santo leva a congregação ao encontro com Deus Todo-Poderoso. Amém, doutor? Pastor Ivan, muito obrigado pelo convite, participar com você dessa maravilhosa live. Vamos pensar aí a próxima, eu quero discutir com você pentecostalismo e eucaristia, ok? Pentecostalismo e eucaristia. Eu estou percebendo que nós precisamos trabalhar um processo de reeducação bíblica do movimento pentecostal brasileiro. Irmão okay? Samuel Alexandre de Paris, né? Também está nos assistindo. Muitos irmãos, Deus abençoe a todos nossos queridos irmãos. Deus abençoe a todos que estão nos assistindo, a todos os pastores, teólogos, amigos. Muito obrigado, pastor. Então, vamos ver se nós conseguimos fazer uma live entre eu, você e o pastor Samuel da França. Pronto. Pentecostalismo e Eucaristia. Deus abençoe. O nosso novo lançamento aqui, a pregação e pregador pentecostal, missão e discipulado no Espírito. Não apagueis o Espírito. Deus abençoe a todos os irmãos. Pastor Lúcio e os demais irmãos aí, em nome de Jesus. Que o Senhor continue sendo, o evangelista Márcio também, do Guará, muitos irmãos, pastor Jefferson, Ivan de Araújo, Marcos Barros, todos os nossos queridos irmãos que estão aí. É um prazer muito grande. Nós vamos orar. Pastor, ore ao Senhor, agradecendo por esse momento, abençoando os irmãos nesse feriado, Corpus Christi, né? Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos agora por toda a igreja, oramos, Senhor, pelos institutos bíblicos, pelos missionários, pelos pregadores da Tua palavra, pelos pastores, Senhor. Oramos, ó Deus, por toda a igreja e pedimos ao Espírito Santo um momento, ó Deus, de visitação do céu. Oramos por um poderoso avivamento no mundo inteiro. Ó Deus, para a igreja inteira, Senhor, o evangelho inteiro, o Espírito Santo inteiro, para todos os crentes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.